Olá, a videoaula de hoje trata o objeto de aprendizagem 4.2, pontuação e sinais de escrita. A importância da pontuação. A pontuação não é apenas uma questão de correção linguística, mas também de eficácia comunicativa. A pontuação dá vida ao texto, oferecendo-lhe pausas, intensidade e direção. Além disso, os sinais de pontuação também refletem a intenção do autor. A forma como utilizamos a pontuação pode influenciar a forma como o leitor interpreta e reage ao texto. Os principais sinais de pontuação e as suas funções. O ponto final marca o término de uma frase declarativa, confere uma pausa longa e dá conclusão a uma ideia completa. O exemplo: a equipa apresentou excelentes resultados. Ponto final. A vírgula é um dos sinais mais versáteis e frequentemente mal utilizados. Serve para separar elementos de uma enumeração, introduzir explicações ou marcar pausas curtas. O exemplo: durante a reunião, o gestor apresentou as metas, os desafios e os prazos. O uso inadequado da vírgula pode alterar significativamente o sentido da frase. Correto: dizer: vamos jantar, vírgula, João. Estou a chamar o João para jantar. Incorreto é dizer, sem vírgula, vamos jantar, João, que sugere algo bizarro e inapropriado. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula deve ser usado para indicar uma pausa maior que a vírgula, mas menor que o ponto final, e serve para separar orações coordenadas ou elementos de uma enumeração que já possuem vírgulas. Quando usar o ponto e vírgula? Na separação de orações coordenadas, quando as orações dentro de um período estão ligadas por conjunções coordenativas, e, mas, ou, pois, portanto, etc., mas já possuem vírgulas internas. O ponto e vírgula pode ser usado para separá-las. Exemplo: ele chegou cedo. Contudo, vírgula, não conseguiu encontrar uma vaga no estacionamento. Exatamente porque depois do contudo aparece uma vírgula, é legítimo que antes, para separar estas orações coordenadas, surja um ponto e vírgula. Nas enumerações completas também posso usar ponto e vírgula. Em listas de enumerações, onde os elementos já contêm vírgulas, o ponto e vírgula pode ser usado para separá-los, proporcionando maior clareza. Por exemplo, os ingredientes são: farinha, ovos e açúcar, ingredientes de um tipo, ponto e vírgula, leite, manteiga e fermento, outro tipo, ponto e vírgula, frutas e especiarias. Quando faço uma comparação ou contraste, o ponto e vírgula também pode ser usado para indicar uma pausa mais forte entre frases que expressam comparações ou contrastes. A noite estava fria. O dia, por outro lado, seria quente. Para separar itens em leis e decretos, também posso e devo usar o ponto e vírgula. É comum o uso do ponto e vírgula em artigos de lei ou decretos para separar itens ou alíneas, especialmente quando estes já possuem vírgulas internas. Devo também usar o ponto e vírgula para separar frases com ideias que estão relacionadas. O ponto e vírgula pode ser usado para ligar frases que expressam ideias relacionadas, mas com um grau de independência maior do que o que seria indicado por uma vírgula. Em resumo, o ponto e vírgula funciona como um sinal de pontuação que marca uma pausa intermediária entre a vírgula e o ponto final, sendo útil para organizar frases complexas e enumerações, além de destacar relações de comparação ou contraste entre ideias. Novo sinal de pontuação. Os dois pontos introduzem uma explicação, uma citação ou uma enumeração. Por exemplo, os principais pontos da reunião foram: aumento de vendas, redução de custos e a expansão internacional. O ponto de interrogação indica uma pergunta direta. Por exemplo, quais são as metas para o próximo trimestre?
O ponto de exclamação, que expressa uma emoção, surpresa ou ênfase. Por exemplo, que ideia brilhante. As reticências sugerem uma pausa prolongada, uma hesitação ou incompletude. E o exemplo poderá ser este, que marca a hesitação. Bem, acho que podemos tentar, mas não tenho a certeza. Erros comuns por falhas de pontuação. Erros comuns por falhas de pontuação incluem, sobretudo, o uso inadequado da vírgula, separando sujeito e predicado, omitindo-a em vocativo e apostos. Vejamos alguns. Separar o sujeito e predicado. Os alunos estudaram muito. Ainda que oralmente eu faça esta pausa, na escrita não a devo fazer, é incorreto. Separar o sujeito, aluno, os alunos, do predicado estudaram muito. Vejamos agora um erro de falha de pontuação do uso da vírgula quando não separamos o vocativo. Enviou-me um mail, Joana. É incorreto não ter vírgulas, porque o vocativo Joana deve ser separado do resto da frase com uma vírgula. Enviou-me um mail, vírgula, Joana. E também a quando do aposto, muitas vezes não se coloca vírgula e é também um erro de pontuação. Lisboa, a capital, é linda. Devo colocar a capital, que é o oposto desta frase, entre vírgulas. Outro exemplo de erro comum é colocar antes de i em enumerações com sujeitos iguais. Comprei pão, vírgula, leite, vírgula, e café. Está incorreto a vírgula antes do i. O i terminará a frase, portanto, ou termina a enumeração que eu estou a fazer dos elementos que eu comprei, portanto, a vírgula é desnecessária, está errada. Coloquei pão, leite e café. A pontuação pode alterar significativamente o sentido de uma frase. Aqui estão alguns exemplos com a devida explicação. Frase 1. Vamos perder, nada foi resolvido. Outra maneira de dizer a mesma frase, mas com uma pontuação diferente. Vamos, perder nada, foi resolvido. Há aqui uma mudança de sentido. A primeira frase expressa derrota e desânimo e a segunda frase expressa ação e otimismo. Não vamos perder nada porque tudo ficou resolvido. Vamos para o exemplo 2. Não, quer saber. Ou então dizer-se, não quero saber. Há aqui uma mudança de sentido. Na primeira frase, alguém quer saber, está a afirmar isso. E na segunda frase, alguém rejeita a informação, não está interessado em saber. Um terceiro exemplo. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de joelhos à sua procura. A mesma frase, mas com uma mudança de pontuação. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de joelhos à sua procura. Na primeira frase, enaltece-se o valor da mulher, na segunda, enaltece-se o valor do homem. Quarto exemplo. Ele disse que ela saiu ontem. A mesma frase, mas com uma pontuação diferente. Ele disse que ela saiu ontem. Há aqui uma mudança de sentido. E ele disse que ela saiu ontem é uma pergunta sobre algo que talvez tenha sido dito. Na frase seguinte, ele disse que ela saiu ontem é uma afirmação do conteúdo dito por ele. A diferença está entre questionar se ele disse algo e relatar diretamente o que ele disse. Mas não é só a falta de pontuação que altera o sentido de uma frase. A falta de acentuação também pode alterar significativamente o sentido de uma palavra. Aqui estão alguns exemplos. Tem e têm. Tem é singular e têm é plural. A diferença que faz um acento, neste caso o circunflexo. Vem e vêm. Vem é singular, vêm é para eles, elas. Por e por. Por preposição, por é o verbo.
célebre e celebre. Célebre é o adjetivo e celebre é o verbo celebrar. Espero que ele celebre bem a vitória. Público e publico. Público é o adjetivo ou o nome, substantivo, e publico é o verbo publicar. Eu publico um artigo na plataforma. Fábrica e fabrica. Fábrica é o nome e fabrica é o verbo fabricar no presente. Ele fabrica uma maquete para o setor da arquitetura. Pode e pôde. Pode é o verbo no presente, o primeiro. Pôde com acento circunflexo é o mesmo verbo, mas no pretérito perfeito. Pronto. Vimos agora aqui como é que a falha na acentuação e na pontuação pode alterar significativamente uma frase, uma palavra. Revimos também os sinais auxiliares de escrita e os sinais de pontuação e estamos prontos para o próximo objeto de aprendizagem. Até breve!